Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, o Vitor Lima, pela organização e apresentação, a professora Ilka Jussara, que é a coordenadora aí dos Sopros, né? E eu gostaria de agradecer, né, a equipe toda do Cibebra aí pela maravilhoso apoio aí a mais um evento importantíssimo aí para todos nós aí, para a área da cultura, da música, né? E estou aqui para atender vocês aí com as suas necessidades, né? Eu pensei que seria bom eu saber o que vocês gostariam de trabalhar, né? Eu mandei um formulário, né? Porque ontem o pessoal me passou quem estava inscrito e eu mandei um formulário. Aí quem não preencheu o formulário, não recebeu o formulário com as perguntas simples aí, eu vou postar aqui no chat o link do formulário aí. Quem não respondeu, responda aí para eu poder ter um feedback de vocês, né? Inclusive para eu poder programar aí e planejar a aula, certo? Então, está aí o link do formulário Google. Então, peço, quem ainda não respondeu, eu já tive 11 respostas, são perguntas bem simples, só para eu poder me basear na expectativa de vocês, entendeu? E ter uma ideia, né? O que a pessoa já estudou, o que a pessoa faz, para a gente poder, ao máximo, né? Tentar customizar o curso para vocês, que eu acho que é importante, né? E eu sei que tem muitos aí que eu já conheço, que eu já tive contato, tem pessoas assim dos mais variados níveis, estilos, isso que deixa a gente bastante contente, motivado para trazer discussões aqui para vocês, né? Tem pessoas que já são formadas aí nos cursos superiores, pessoal com experiência, tem a garotada que está começando, tem o amador assim, a pessoa com mais idade, com muita experiência e começando a tocar no instrumento. Então, todos esses perfis, eles são importantes porque eles complementam o que, digamos assim, acontece no nosso meio musical, né? A gente sempre tem pessoas que lidam com o nosso métier, com o que a gente faz, e de várias maneiras, com paixões diferentes, interesses diferentes, né? Então, essas diferenças, como é que se diz, variedade de interesses, elas enriquecem muito. Então, é importante essa troca aqui. A gente está aqui nesse ambiente didático, né, para trocar um pouco essas experiências. E eu preparei aqui um slide que seria uma introdução do que eu acho que eu poderia discutir com vocês aqui durante esses 10 dias. São 10 dias, espero que sejam intensos, né? Também vocês aí não fiquem caladinhos, não. Pode falar, levanta a mão, reclama, xinga, não tem problema, entendeu? Preciso que vocês reajam, senão parece que eu estou falando sozinho aqui que nem um maluco, né? Entendeu? Podem perguntar, vocês sabem lidar com essas coisas aí de levantar a mão, de ligar o microfone. Eu não sei se os microfones estão Se não disponíveis, Vitor, souberem, como é que está? eu posso
Se tiverem qualquer dúvida, eu posso compartilhar minha tela aqui e demonstrar qualquer ação É, de habilitar ou desabilitar. acho que o pessoal deve já estar craque aí com Dois anos essa agora, vida né? online, né? Todo mundo Sim. ficou com essa vida online. Então, vocês podem falar, me interromper, perguntar, entendeu? Não fiquem achando que eu estou dando uma palestra muito séria aqui, entendeu? E eu vou acompanhando aqui pelo chat, etc. Mas podem me interromper. E aí eu vou tentar aqui compartilhar o meu slidezinho. Fiz um slide aqui pensando num resumo assim do que eu acredito que eu faça com o ensino da flauta, entendeu? Eu fiquei me perguntando aqui, será que eu tenho um método já estabelecido, uma maneira de dar aula, entendeu? E, é, e também, como é que se diz assim, uma ideologia pedagógica, né? alguma diretriz, né? E analisando esses anos aí que eu dou aula, né? É interessante que esse ano eu vou fazer 30 anos que eu dou aula em universidade, né? Que eu sou professor de IFES, né? Então, em 2022, vou completar 30 anos dando aula aí em curso superior. E eu dei aula antes, né? Dei aula, desde que eu me entendo como flautista, eu comecei a dar aula, entendeu? Que é uma coisa muito comum também, porque a gente sempre pode compartilhar o que a gente sabe com as pessoas que precisam, né? Isso não é um erro, não é uma arrogância nem nada, é aquela coisa da vida, né? De você sabe alguma coisa e o colega não sabe, a pessoa te procura para perguntar e etc. Isso aí gera essa necessidade do músico estar participando do ensino da vida pedagógica, né? Eu gosto muito de falar, né, que 99% dos músicos são professores, né? Então, são quase a totalidade, você vai perceber, atua como professores. Aí é até engraçado que a palavra maestro, né, que as pessoas falam, maestro, aí chama o regente de maestro. Mas, na antiguidade, se chamava todo músico de maestro, né? Porque, na verdade, o maestro é o mestre, né? Então, isso já nos mostra claramente como a atuação musical ela já carrega essa questão didática. Então, eu botei um título assim meio chamativo aí, Conceitos e abordagens para uma vida feliz com a flauta transversa. Por que eu estou Professor, colocando desculpa. isso aí? Era para estar Pode aparecendo falar, o pode slide? falar. Alguém, Estamos alguém vendo falou. sua tela de e-mail e um editor de texto. Como é que é? Fala de novo. Estamos vendo sua tela de e-mails e um editor de texto por cima. Ah, é? Acho que Então, está acho que eu compartilhei um compartilhando. negócio errado. Calma aí. Eu estou compartilhando errado. Como é que eu tenho que compartilhar aqui? Tá bom. Eu cliquei no errado. Agora Agora sim. vocês estão vendo um negócio laranja. Tá Agora certo tá. agora, né? Tá bom. Sim. Obrigado aí, Vitor, pelo aviso. Então, vocês viram, eu botei esse título aí, Conceitos e abordagens para uma vida feliz com a flauta transversa. O que significa essa vida feliz, né? Eu acho que a gente buscar... não é que a gente não deva se frustrar, né? Eu acho que a frustração faz parte do processo, mas a gente talvez entender as nossas frustrações, as nossas buscas, o que a gente quer, entendeu? E, no final das contas, a gente vai acabar encontrando essa felicidade, que é uma sensação aí de
resolução de um problema, ou uma sensação de conquistar alguma coisa, de ter aprendido uma coisa bacana, entendeu? Então, eu pensei que esse título aí, que é um pouco chamativo, seria essa ideia. Então, eu vou seguir aqui com a apresentação, né? Aí eu botei uma ressalva, né? Porque é um título muito chamativo, né? Então, para dizer o seguinte, que eu também não sou uma pessoa que sabe, digamos assim, tudo, né? Eu não sei tudo e também tudo que eu faço também não foi criação minha, entendeu? São coisas que eu aprendi durante a vida, pelas experiências, pelos professores, etc. Então, eu coloquei ali que as ideias que eu quero discutir aqui, e o que estão presentes nesse guia, né? Eu fiz esse guia aí, que é esse slide, né? São fruto de pesquisa, né? Principalmente curiosidade intelectual, né? Então, você tem que ter esse impulso, né, de querer buscar, né, experiência de estudo de repertório e ensino, né, porque ao lidar com várias músicas, a gente percebe as demandas daquele repertório, entendeu? E também, quando você vai ensinar para as pessoas, você percebe as demandas das pessoas, né? E aí eu botei ali, ó, além do contato com o mundo da música através de seus professores, profissionais e amadores, né? Por que eu coloquei o mundo da música, né? Para também não fechar somente na flauta, né? Porque a gente pensa assim, eu vou estudar flauta, só vou estudar flauta, né? Mas a gente tem que lembrar que o nosso instrumento ele está dentro de um contexto, né? Um contexto da música geral, né? Então a gente aprende com vários professores, não só com professores de flauta, professor de harmonia, de arranjo, de música de câmara, de solfejo, de etc, né? E também a gente aprende com os colegas, né? Então, ao longo da vida, o convívio nos dá esse acesso a outras experiências, outros conhecimentos que você... a questão ali dos amadores, né? Eu coloquei ali que também, como eu falei, né? Os amadores também, eles estão sempre com uma demanda, uma busca, né? E a gente está ali também para atender essas necessidades desse perfil, né? Então, vou seguir aqui com... Então, botei ali uma introdução. O que seria importante para essa busca de uma realização flautística, né? Então, compreender o universo da música e da flauta transversal, para ter sucesso nas suas propostas artísticas desde o início. Aí eu coloquei, uma coisa meio pomposa, né? Aí você vai falar, qual que é a minha proposta artística? Né? Aí, às vezes, não, eu quero tocar, atirei o pau no gato. Isso é uma proposta artística. Você está se propondo, não, eu quero tocar o concerto de Nielsen, eu quero tocar Apanhei de Cavaquinho. Então, você está se propondo alguma coisa que envolve a arte, envolve a música. E para você ter sucesso naquilo ali, você tem que entender o universo da música, né? Aí, o que é o universo da música? Como a música funciona, né? Os seus elementos. Aí, por exemplo, você está aprendendo uma música pela partitura. Eu tenho que saber a partitura, eu tenho que saber codificar aqueles sinais ali, ou então vou aprender de ouvido. Aí eu vou ter que me esforçar para desenvolver minha percepção, entendeu? Então, essas coisas todas fazem parte dessa compreensão, né? Mas eu acho que é importante aí esses itens aí. Você ter muito claro, né? O que você espera da música, né? O que esperamos da música? O que eu espero da música? Eu espero... eu posso ter qualquer expectativa. Eu quero me divertir. Muito bem.
Eu quero me divertir com a música, eu quero ter aquela, digamos assim, aquela sensação que a música dá em todo mundo, né? Ela desperta coisas, emoções, né? E é um universo em si, né? Um universo emotivo, de sensibilidade e etc., né? Mas as pessoas podem falar assim, o que eu espero da música? Eu espero ser um profissional e trabalhar com isso. Eu quero ganhar dinheiro com música. Então, são coisas que você tem que definir para você. O que você quer realmente, estando nesse universo da música, né? Aí, dependendo do que você espera para você, você vai buscar aprofundar certas coisas ou não, certo? Então, aí eu coloquei ali uma explicação, definir qual sua relação com o fazer musical. E se você busca algo mais. Então, se, por exemplo, eu quero tocar Atirei Pau no Gato. Tá bom, eu quero tocar Atirei Pau no Gato. Aí, será que eu vou querer tocar também O Cravo Brigou com a Rosa? Então, aí, a partir daí, você vai criando como é que se diz assim, uma cadeia de coisas, entendeu? E a gente espera que essas coisas sejam progressivas ou não também. Será que elas precisam ser progressivas ou eu posso estar contente com aquilo que eu já faço, né? A gente vai chegar nisso também. Aí, se você procura algo mais, aí definir como eu consigo alcançar o que eu procuro, né? O que vai ser importante para eu buscar tocar uma música diferente, uma música que exija mais, né? Essas coisas todas. E aí, a terceira parte aí dessa introdução, né? Eu botei seguindo na trilha, né? Porque essa coisa do encadeamento, né? Eu vou seguir uma trilha, uma coisa que eu comecei lá muito simples e aquela trilha ela vai me levando para algum lugar, entendeu? Porque eu vou seguir ali. Mas eu posso também não ficar tão motivado. Então, o que vai me fazer eu me motivar para eu seguir na trilha, né? Como que eu posso buscar essa motivação? Porque isso acontece também na outra ponta, né? Às vezes a pessoa já estudou bastante, já tocou todo o repertório, aí chega num ponto o cara fala assim, o que eu vou fazer agora, né? Eu já toquei, sei lá, e isso acontece com muitos profissionais, aí o cara se sente, eu estou estagnado, não sei o que eu faço. Então, o que faz aquela pessoa continuar buscando? O que mais se tem para fazer com o instrumento? Então, esses 3 pontos aqui, eu achei importante colocar como uma introdução, né? Então, eu vou começar a tentar responder isso aqui. Então, de uma maneira geral, né? Quais disposições ou atitudes, né, devemos buscar no estudo da flauta para nos mantermos desenvolvendo sempre? Quais essas disposições? Então, botei algumas possibilidades aqui, mas elas são importantes, né? Então, a primeira delas, curiosidade intelectual, né? Eu tenho que ter uma curiosidade para saber como é que as coisas funcionam, entendeu? Uma curiosidade até meio que faz parte, digamos assim, do universo da criança. A criança quer saber tudo, pergunta, aí desde o bebezinho, né, que fica jogando as coisas no chão, por que ele joga a chupeta no chão, né? E aí o pai pega, a mãe pega, devolve, aí o menino joga a chupeta, porque ele está experimentando com a lei da gravidade, né? Ele está percebendo que a chupeta cai, entendeu? Então, aquilo ali é uma curiosidade para uma compreensão do mundo. Vocês estão entendendo? Então, essa curiosidade
ela não pode morrer nunca, né, eu acho. Né? Eu quero saber como as coisas acontecem, se eu sei todos os detalhes do funcionamento daquele negócio ali, entendeu? Aí para o mundo da flauta, eu sei realmente como fazer uma passagem X, o que é que eu tenho que fazer para as coisas funcionarem. Aí a outra coisa importante, eu ter uma certa organização. Não precisa ser assim, eu sou a pessoa que deixa o quarto organizado. Você tem que ter a mente organizada, certo? Aí, às vezes, aí as pessoas também, esse negócio, né? A mesa bagunçada, né? A mesa está bagunçada, a minha aqui está muito bagunçada, porque eu sei onde as coisas estão, elas têm uma certa organização. Aí a organização, será que ela é uma coisa muito linear e quadradinha? Aí depende da personalidade, né? Mas você tem que ter uma organização. Eu diria aí também, isso envolve uma disciplina, né? Você tem que ter uma disciplina de estudo. Tem que ter uma disciplina. Aí, a outra coisa importante, tem que ter paciência. Porque, às vezes, o resultado ele não vem logo, né? Eu fico estudando, e aí, às vezes, eu não tenho aquela coisa imediata, né? Então, a gente vive num mundo meio... Todo mundo já deve ter falado para vocês, um mundo imediatista, né? Que é as coisas na hora. Eu quero almoçar, eu ligo eu bato no celular lá, o iFood, e a comida vem, né? Eu não vou querer ficar lá cortando os legumes, sei lá o quê, ligando o fogão para cozinhar. Então, isso é uma certa imediatismo. Se eu vou para a cozinha cozinhar, realmente eu vou ter que ter paciência para esperar o resultado. Vocês estão entendendo? E o estudo do instrumento é um pouco isso. Eu tenho que investir o meu tempo, a minha cabeça para ter algum resultado, e às vezes eu tenho que ter paciência. Então, essa paciência é muito importante. Aí, outra coisa interessante, eu tenho que ter paciência hoje, mas eu vou ter que ter paciência amanhã também. Certo? Então, aí entra uma outra palavra importante, tem que ter uma persistência. Né? Eu vou ter que manter aquela ação acontecendo. Então, eu tenho que persistir, certo? Para o investimento, em algum momento, ele acontecer, certo? E aí, a outra coisa interessante, eu tenho que ter humildade, né? Então, isso é uma palavra interessante, né? Eu tenho que ser humilde, né? Então, aquele cara... eu tenho que ter humildade para saber que eu não sei tudo, né? E essa busca por respostas, talvez eu consiga alcançar, mas pode ser que eu estou fazendo alguma coisa que não funciona, e eu tenho que ter humildade para perceber que eu tenho que mudar minhas opiniões, eu tenho que buscar alguma coisa diferente, entendeu? Então, é isso, é a humildade da busca pelo conhecimento, eu diria. Né? Então, vamos seguir com esse slide. Então, uma ideia aqui, tentar sempre combinar essas disposições e atitudes, né, no dia a dia, e se perguntar, estou motivado a buscar as respostas que eu preciso? Aí depois a gente vai ver também como identificar que respostas que você precisa, né? Isso é uma outra questão. Então, aí que entra uma parte importante do estudo, né? Que eu acho que faz parte da minha metodologia em geral, né? Que são os conceitos. Eu preciso ter conceitos. Não importa da onde esses conceitos vieram, eu preciso ter algum conceito. Se eu buscar
em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, eu posso buscar, como eu vou mostrar para vocês aqui, conhecimentos da física, aí, da acústica, como é que a flauta funciona, certo? E vou trazer para a arte, vou trazer para a atuação na performance artística, né? Eu posso trazer conceitos da pedagogia, eu posso trazer conceitos da psicologia, da informática, sei lá da onde, e todos esses conceitos eles vão, inclusive da administração, né? Eu falei ali da organização, posso pensar em como administrar o meu tempo, como que eu vou me organizar, né? Então, isso tudo são conceitos de outras áreas. Vocês estão entendendo? Não são conceitos... às vezes, esses conceitos não vêm da área musical, né? Mas o importante, eu tenho que ter conceitos. Eu tenho que buscar esses conceitos que me ajudam a dar as diretrizes que eu vou poder seguir. Vocês estão entendendo? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar, gente. Se eu estou falando aqui que nem um maluco aqui, pode perguntar. Se também tiver muito, como é que se diz assim, abstrato, né, o que eu estou falando, né? Mas daqui a pouco eu vou dar exemplos, mas eu quis ir por esse caminho aqui. Então, o que são esses conceitos? São diretrizes teóricas que possam nos embasar, achar soluções para saber o que fazer, né? O que eu quero fazer, né? Aí, aqui, ó, no caso da flauta, né? Conhecimento sobre o universo da música e da flauta e suas tradições. Então, tem que ter conhecimentos. Como eu disse para vocês aqui, eu tenho que saber o repertório, eu tenho que saber o que eu vou tocar, né? E também saber onde que esse repertório está, né? Eu estou aqui e o que eu quero tocar, né? Aí eu vou precisar ler uma partitura, eu vou tirar de ouvido, eu vou inventar a minha própria música, certo? Aí para tudo isso, eu preciso de alguns conhecimentos, eu preciso saber ler uma partitura. Se eu for compor minha música, eu preciso também ter conhecimentos de composição, né? Estruturação, ou eu vou ser uma pessoa que vou criar tudo do zero, né? Então, essas coisas todas a gente tem que entender que, em geral, a gente faz parte de tradições, né? Eu coloquei tradições, então, a música em si está dentro de um contexto, né? Aí, que música é essa que eu toco? É a música ocidental, né? Europeia, né? Como hoje em dia tem essa coisa, essa contestação sobre o eurocentrismo, né? O que isso impacta a gente? Ou eu vou seguir por uma vertente mais étnica, vou buscar minhas raízes, né? Aí quais são as suas raízes, né? Eu sou filho de peruano, então vou tocar música peruana. Meu avô era árabe, minha avó era italiana e eu nasci em Brasília. Qual que são as minhas raízes? Também não sei, né? Eu vou ter que descobrir, ou talvez vou ter que criar, né? Em alguns casos, né? Mas eu acho que é importante buscar um pouco dessa ancestralidade, né? Até para a gente não ficar tão focado em coisas que talvez foram incutidas como nossas. Aí eu acho interessante esse diálogo, né? Será que eu realmente faço parte de uma certa ideologia, né? Porque senão eu vou ser que nem aquele cara, né? O pobre que defende o rico, né? Ou o preto que acha que é branco. Será que ele é branco mesmo? Será que não é? Entendeu? Então, essas coisas todas, né? Então, isso para falar de um aspecto, né?
Então, eu tenho que saber as tradições. Então, e se eu for fundo nessa coisa do repertório europeu, eu vou fundo lá, entendeu? Se eu for fundo no repertório popular, aí também é um universo em si, né? Eu tenho que saber toda a música popular, aí também é aquela história, né? Eu vou saber toda a música europeia, eu vou ter domínio disso tudo, ou eu vou ter ferramentas, elementos e diretrizes, conceitos que me deixam navegar por vários repertórios também, mas aí eu tenho que ter conhecimento de cada um, pelo menos um conhecimento e uma diretriz que vai me fazer atuar de uma maneira, digamos assim, minimamente efetiva dentro de cada um dessas tradições. Aí a gente vai ver a questão dos estilos, né? O que é necessário, o que cada estilo se espera de cada estilo também, né? Porque aí a gente tem essa percepção do que é esperado para cada estilo. Mas aí a gente vai chegar eu vou detalhar mais isso depois. E aí a outra coisa importante, como fazer, né? Então, eu posso definir o que eu vou fazer. Eu vou tocar forró. Aí eu tenho que definir agora, eu tenho que ter conceitos que vão me embasar como eu vou tocar o forró. Vocês estão entendendo? Então, e são procedimentos para realizar as demandas do repertório que se deseja tocar. Então, o forró pode me dar certas demandas que são específicas. Então, eu tenho que conhecer os motivos rítmicos, eu vou ter que conhecer e os motivos rítmicos e suas variações e suas pequenas, né? O sotaque de cada artista, né? Então, aí, principalmente, a gente não tem assim uma tradição muito grande de forró na flauta, mas aí a gente tem o pífia, eu vou ter que buscar o pífia, talvez eu tenha que tocar um instrumento étnico, vocês estão entendendo? E aí eu vou ter que buscar as metodologias para tocar aquele estilo. Aí eu posso tocar forró na flauta moderna? Claro que pode, né? Mas aí eu vou ter que transpor algumas características daquele universo para o instrumento moderno, tá certo? Então, esses conceitos são muito importantes, conceitos, eu tenho que ter conceitos. Então, aqui, eu comecei a esboçar alguns aqui que, durante esses 10 dias, a gente vai comentar aqui. Então, aspectos do fazer flautístico. Os conceitos acústicos e ergonômicos são importantes aqui para encontrarmos um equilíbrio entre os resultados e o bem-estar. Então, coloquei muito claro ali da onde vêm as minhas ideias a respeito do que fazer com cada coisa dessa aí, que eu listei ali. Registros, eu acho que esse aqui é o mais importante e talvez um dos mais mal compreendidos. Hoje eu vou tentar aqui falar sobre ele, que eu acho que é o mais importante. Postura, respiração, articulação, vibrato, digitação. Poderia colocar mais coisas ali, a lista pode ficar maior, não tem problema, mas eu listei alguns para vocês terem ideia. Aspectos do fazer musical. Os parâmetros do som e do discurso musical norteiam o que podemos identificar como diretrizes de comunicabilidade. Isso quer dizer o quê? Que os parâmetros do som, vocês sabem, é altura, duração, timbre e intensidade, né? Tem 4 parâmetros. Aí, esses parâmetros, eles estão na música o tempo todo. Eu vou tocar uma nota X, vou tocar um arpejo, eu estou mexendo com a altura. Eu vou tocar uma nota mais longa, mais curta, staccato, ligado. Isso tudo tem a ver com duração. Eu vou mudar o timbre, eu posso mudar o timbre
Na instrumentação era flauta, o oboé tocou, depois o fagote tocou a mesma melodia. Eu usei uma instrumentação, mas no próprio instrumento a gente muda os timbres, né? A gente vai entender isso aqui também. E a intensidade, né? Intensidade, eu toco com mais intensidade, com menos intensidade, piano forte, etc. E a gente vai perceber que na flauta, muito desses aspectos, eles estão misturados, porque é como a produção sonora do instrumento acusticamente funciona, entendeu? Então, a gente, às vezes, não consegue separar muito esses elementos uns dos outros, tá certo? Então, ali, exemplos desses parâmetros, dessas combinações de parâmetros, né? Então, a gente vai ter ali coisas importantes a gente discutir, né? Afinação, inflexão rítmica e fraseado, né? Que é muito importante também. Isso aí eu vou, talvez, já falar para vocês logo. Estilos e gêneros, né? Como eu comecei a falar, né? Os estilos e os gêneros, eles misturam todas essas coisas, né? Os parâmetros estão ali utilizados de maneiras diferentes para criar uma comunicabilidade diferente. Então, você vai perceber uma música que é feita para dançar, ela vai ter mais acentuação do que uma música que não é dançante. Vocês já pararam para pensar nessas coisas? E tudo isso são maneiras de criar uma comunicação com o público, principalmente, né? Então, a gente está sempre tocando para alguém, né? E a gente vai atingir essas pessoas, né? de uma maneira ou de outra. Então, aqui, outro exemplo, ornamentação e improvisação. Então, isso tudo também faz parte do que a gente faz, né? Então, vamos discutir um pouco esses aspectos. Aí, claro, são 10 dias, dá para a gente aprofundar muito? Talvez não, mas eu dar uma pincelada em cada coisa dessa aí para vocês terem alguma coisa para procurar depois. Então, depois desse verbo aqui, vocês vão também, espero, né, que vocês continuem aprofundando. Então, aqui, importante, essas diretrizes nos ajudam a constatar o que não fazemos da maneira adequada aos objetivos. Então, se você tem os objetivos, que objetivos são esses? Eu quero tocar o forró. Será que eu estou usando aquelas diretrizes de uma maneira adequada para tocar o forró de uma maneira convincente? Então, isso tudo são coisas a se pensar. Dica: procure sempre compreender por que a solução aplicada no momento está ou não está dando os resultados esperados. Então é interessante, né? Aí você tocou a música e você achou que ficou legal. Aí você parou para pensar por que ficou legal. Isso é um ponto importante daquela primeira coisa lá, curiosidade intelectual. Eu tenho que saber por que a coisa deu certo e tem que saber também por que deu errado. Porque se eu tiver controle dessas situações, eu vou sempre conseguir achar o meu caminho. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui é muito importante. Não só ficar atento ao erro, que o ser humano é muito preocupado, errei. Mas aí, quando você acerta, você analisa o acerto. Então, fica aqui para vocês pensarem nisso também. Abordagens. Então, você viu, eu tenho conceito. Aí, eu tenho que pegar aquele conceito e utilizar ele. Então, a abordagem. A abordagem é isso. Então, abordagens, estratégias de prática e estudo que procuram trabalhar o cérebro de maneira a propiciar uma boa coordenação dos movimentos e das ideias musicais para reter os conteúdos. Então, muito importante, eu identificar os padrões.
e comunicar melhor, identificar os significados. Então, isso aqui é uma coisa importantíssima, porque isso aqui vem da psicologia, vocês estão entendendo? Eu tenho que, primeiro, entender como é que meu cérebro aprende as coisas, né? Então, vocês vão perceber aqui na minha fala, que o nosso cérebro, eu estou falando aqui há meia hora, eu garanto que já tem uns 3 aqui dormiram, outros começaram a pensar em outra coisa, começou a fazer outra coisa. Não tem problema, isso é uma coisa normal. O ser humano não consegue se concentrar durante muito tempo numa atividade só, ainda mais eu aqui falando que nem um pobre na chuva, né? Com essa voz fanha, sei lá o quê. Então, a gente tem que saber entender isso. Se o meu cérebro não tem esse grau de concentração, assim, eu consigo ficar 1 hora focado numa coisa, não consegue, ninguém consegue. Então, eu tenho que saber trabalhar essa estratégia. Já está provado que a gente consegue ficar no máximo 20 minutos concentrado numa coisa só. Então, eu vou programar meu estudo em pedaços de 20 minutos. Vou, no máximo, ficar 20 minutos fazendo aquela coisa ali. Aí eu faço uma pausa, tomo uma água, tomo um café, respondo um e-mail, mando um zap, faço o que for necessário, e depois eu retorno. Então, esse tipo de atuação é importante. Aí, a outra coisa que a gente já sabe pelos estudos psicológicos é que o cérebro também ele não consegue reter uma quantidade muito grande de informação de uma vez. Então, por exemplo, eu estou estudando um concerto. Aí são 7 páginas de música, 5 páginas de música. Aí eu vou ficar tentando enfiar aquelas 5 páginas na minha cabeça de uma vez? Não adianta. Eu vou pegar pedaço, aí vou pegar um pedaço da primeira frase, o antecedente, aí vou trabalhar o consequente, vou ficar entendendo aquela coisa ali de uma forma bem, digamos assim, fragmentada. Aí, o fragmentado, depois eu vou juntar, entendeu? Eu vou juntar, porque ali, depois eu vou criar os significados. Você está entendendo? Eu tenho que identificar os padrões. Esse padrão aqui de 4 notas tem a ver com esse aqui. Aí, depois, eu vou perceber que essas 4 notas com essas mais aqui vão fazer um outro significado, vocês estão entendendo? Então, isso é importante. Eu ter um processo de prática, estudo, que me permita o meu cérebro, na sua lentidão, né, toda a sua característica de apreensão de informação e de conhecimentos, digamos assim, numa maneira adequada para... Aí eu também estou falando de um conhecimento bem embasado e que é necessário para a música, certo? Porque, por exemplo, eu posso decorar um negócio, eu decoro um texto, posso decorar uma música, mas eu compreender aquela música significa eu me apropriar dela, e ela vai fazer parte de mim, tá certo? Isso é um nível mais profundo de como mais profundo do que a decoreba, digamos assim. Então, vamos seguir aqui. Então, a outra abordagem que é importante, para eu analisar, então, a análise do texto musical estudado é muito importante para criar uma imagem mental. Então, essa coisa do cérebro, né? Eu tenho que ter uma imagem mental do que eu faço, né? Do que eu vou realizar, né? Então, o ator decora o texto, mas ele não decora só o texto dele, ele tem que decorar o texto da pessoa que ele está, digamos assim, que está fazendo parte da cena. Então, ele decora a cena, ele decora a peça toda. E aquilo tudo está dentro da cabeça dele.
porque ele vai ter que atuar. E aí vai ter que atuar de uma maneira convincente, né? Ele vai ter que convencer sobre a atuação dele. Existem várias maneiras de analisar a música. Eu posso analisar de que maneiras? Eu posso analisar as frases, então, análise fraseológica. Eu posso analisar os motivos. A gente vai usar muito isso em instrumentos melódicos, né? Porque o instrumento melódico sempre está fazendo uma frase. Aí eu posso analisar formalmente a estrutura. Isso aqui é uma sonata, o tema, aí depois vem... Aí eu posso analisar a harmonia. Aí que entra uma questão interessante, né? O instrumento melódico tem harmonia? Tem, claro que tem. Você tem que saber harmonia? Você tem que saber harmonia. Você tem que saber, porque a harmonia é uma parte importantíssima de qualquer música, porque ela está ali, né? Eu estou tocando, será que eu sei que eu estou na dominante? Isso vai fazer diferença para mim? Vai fazer diferença, porque se você souber, você vai tocar de uma forma diferente. Aí, às vezes, você não sabe conscientemente, mas você faz. Você sente alguma coisa. Será que aquilo ali é o bastante? Eu pergunto para vocês, eu acho que é importante a gente saber. Eu volto naquela velha história lá atrás. Curiosidade intelectual. Eu tenho que ter curiosidade intelectual para saber a harmonia do chorinho que eu estou tocando, da partita de Bach que eu estou tocando solo, que é só flauta, não tem acompanhamento, mas ela tem harmonia. E aí também eu posso fazer uma análise das demandas técnicas, do trecho, da música, entendeu? Vocês estão entendendo? Então, vou continuar aqui com a minha ladainha. Então, para que isso? Para que tudo isso? Porque mapeando o que se pretende estudar nos ajuda a nos aprimorarmos. Eu vou ter que do conteúdo, aprimorarmos sobre o conteúdo de uma maneira única. Então, de uma maneira especial, né? Se você mapeia, você consegue compreender melhor. Então, a maneira com que a mente humana funciona, a gente tem essa necessidade de você precisa mapear. Aí você fala assim, eu vou mapear o terreno. Vou mapear o terreno. Aí você chega numa cidade, não, eu quero dar uma volta aqui para saber onde eu estou nesse hotel aqui, está localizado aonde? Aí você quer se localizar. O ser humano precisa se localizar. Eu preciso me localizar na música. Que música que é essa? Eu estou fazendo o que aqui, entendeu? Então, essas coisas são importantes. Quanto mais sei sobre o que eu faço, mais profundidade expresso na minha arte. Então, isso não preciso nem explicar, né? Então, vou seguir aqui. Então, finalizando. A consciência que se pode adquirir desta sistematização pode fornecer uma facilidade no alcance dos objetivos que podem ser revertidos em... Aí eu botei palavras aqui e conceitos mais da psicologia, desfecho, né? Eu vou ter um desfecho, eu vou ter uma sensação de dever cumprido. Então, isso é muito importante. Aí eu volto naquele lá, atirei o pau no gato. Eu vou aprender a tirar o pau no gato. Eu aprendi todas as notas direitinho, o ritmo certinho, estou fazendo tudo certo, e eu toquei de uma maneira legal e alguém escutou, eu vou ter uma sensação de desfecho. Vocês estão entendendo? Isso é importante, porque é uma necessidade humana. Eu preciso sentir essa sensação de realização. Eu realizei alguma coisa. Isso é uma coisa potencialmente maravilhosa para o cérebro. E eu vou dizer para vocês, se todo mundo fizesse isso aqui, evitaria toda essa epidemia de depressão, de coisas
que a gente tem muito acentuadas, não vou dizer que não existiam antes, mas elas são muito acentuadas no nosso tempo moderno, porque aí parece que as pessoas não têm essa sensação de desfecho. Então, aí entra esse poder terapêutico da música, porque a música vai causar não só a sensação emocional que eu falei no começo, né, que eu gosto da música, eu curto a música e eu tenho um prazer em ouvir, mas o prazer de tocar ele é potencialmente maior, o prazer de executar a música, de alcançar alguma coisa é muito maior, e aqueles níveis de serotonina, sei lá o que, para o cérebro, eles são muito produzidos em larga escala. Então, eu aconselho todo mundo fazer música, entendeu? E curtir dessa maneira. Aí sempre buscando esse caminho aqui da felicidade, né? Então, aqui, ó, se eu tenho desfecho, eu vou sentir uma necessidade de continuidade. Então, aí você vai ficar viciado na música, você vai ficar viciado na serotonina. Isso é legal, você vai ficar viciado numa coisa boa, vocês estão entendendo? Porque o seu cérebro vai ser alimentado dessa sensação maravilhosa que é realizar coisas. Então, aqui, ó, felicidade no que se faz, satisfação com as conquistas. Então, isso aqui, tudo vai ser essencial para aquela coisa que eu falei lá no começo. Então, aqui eu apresento um roteiro, mais ou menos, do que acontece, né? Então, o roteiro. Eu tenho contato com o repertório, seja novo ou conhecido, eu vou buscar aprofundar o controle dos seus elementos. Então, eu tenho um estímulo, vocês estão vendo? Aí o estímulo gera uma resposta. Aí eu vou identificar os desafios, perceber os padrões não dominados, eu vou encontrar soluções, utilizar conceitos e abordagens. Aí que entra aquela coisa, tem que ter conceitos, senão, se eu não tiver uma diretriz, eu vou ficar perdido. Vocês estão entendendo? Eu não sei o que eu faço para tocar a nota grave e depois tocar a nota aguda. Eu não tenho controle do procedimento. Vocês estão entendendo? Eu tenho que saber algum conceito. Então, alguma ideia totalmente intelectual sobre o funcionamento da flauta, da música, do fraseado, eu tenho que ter. Porque senão eu vou ficar tenteando, entendeu? Vocês estão entendendo? Eu não posso seguir. Eu posso ou não posso? Somente minha intuição. Minha intuição pode ser boa e ela pode ser ruim também. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que a intuição não deve ser usada, mas às vezes a intuição ela falha. Então eu vou ter que ter algum conceito que é mais embasado para me direcionar. E aí, depois que eu tive aquela sensação de que eu atingi o objetivo, aplicar a experiência. Eu vou aplicar aquela experiência numa nova coisa, certo? Pode ser um outro repertório, pode ser qualquer coisa, entendeu? Porque esse roteiro aqui, se você tirar repertório ali e música, serve para qualquer coisa na sua vida. Vocês estão entendendo? Então, aplicar a experiência, conseguir utilizar o conhecimento absorvido em novas situações. Então, é o famoso roteiro de resolver problemas. Então, o que é o homem, o ser humano, que não um resolvedor de problemas, né? A nossa vida é um problema, né? Tudo é um problema. Eu tenho que pagar as contas, aí como é que eu vou pagar a conta? Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que sei lá o quê, entendeu? Eu tenho que resolver meu problema emocional, a minha relação com o meu parceiro, minha parceira, entendeu? É isso. A gente vive sempre rodeado de problemas. Então, e aí você acorda
na noite, aí às vezes você, no meio da noite, você acorda, aquele negócio, eu sei como resolver. Então, por quê? Porque a sua cabeça não parou de pensar em como resolver o problema. Então, aqui eu estou só botando um roteiro, entendeu? Você já faz isso o tempo todo e agora tente fazer isso na flauta, talvez, né? Na música, né? E aí, se você tem uma área da sua vida que você está tendo mais frustrações, aí aplique isso aqui, né? Sei lá, o meu desenvolvimento na sinuca não está bom, aí você vai aplicar isso aqui, você vai descobrir que tem maneiras de você aprimorar a sua performance lá na bolinha de gude, na pipa, na bicicleta, entendeu? Então, o que mais alcançar? Controle do que se faz musicalmente e flautisticamente. Aí isso é um profissionalismo, está vendo? Quando eu tenho controle, eu consigo ter, digamos assim, um resultado mais próximo de um profissional. E aí eu estou naquele nível, entendeu? Vocês estão entendendo? Então, capacidade de explicar os processos para outros, didática. Aí eu volto naquela história, né? Se eu entendo o processo, eu consigo explicar. Eu vou ser um bom professor. Vocês estão entendendo? Maior comunicação do texto musical, artisticidade, gosto dessa palavra. A qualidade do artista. Eu tenho um alto grau de artisticidade. Vocês estão entendendo? E isto é, eu me comunico bem, porque eu conheço bem o meu métier e sei resolver os problemas. Então, aqui, para terminar, boa sorte nos estudos. Espero que essas dicas sejam úteis. E é isso aí. Meu e-mail está aí, visitem o site e vamos em frente aí com essa ideia. Então, eu vou parar um pouco aqui o compartilhamento. Perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, reclamação, sugestão, pode falar. E aí eu acho o seguinte, são 9h30, né? Eu queria propor para vocês, como são 3 horas corridas, eu fiquei falando aqui que nem um maluco, todo dia a gente fizesse um pequeno intervalo assim, por volta de 9h30, a gente toma água, vai no banheiro e volta. Uma coisinha rápida, tá bom? Mas, de qualquer forma, alguém tem alguma pergunta, ficou com dúvida com alguma coisa que eu falei aqui? Eu quis só fazer uma estruturação de uma coisa que eu faço normalmente, né? Então, para mim, também foi uma maneira de eu refletir sobre as coisas que eu faço dando aula. Então, pode perguntar. Pergunte aí. Professor, nesses 10 dias, a gente vai participar de alguma apresentação? Vai tocar alguma coisa em grupo? Olha, em grupo eu acho meio complicado, porque a tecnologia não permite muito, né? Porque tem um atraso, tem aquela coisa, né? O que eu mandei como é que se fala aí, no Formulário? no formulário, para saber quem quer tocar ou mandar um vídeo. Então, toda aula eu vou escutar os vídeos que foram mandados aqui, vou compartilhar, a gente escuta e comenta sobre algum aspecto. Então, eu vou me basear lá nas respostas. Ó, quem respondeu aqui? Ó. 13 pessoas responderam. A maioria está falando que vai tocar sim. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, ó. Pretende enviar vídeo? De 13, 1, 2, 3, 4 falaram que não. Então, responde lá e vocês podem tocar aqui também ao vivo, né? Vou tocar aqui para vocês também, né? A gente pode usar essa sala aqui para vocês. Você não
quiser gravar um vídeo e mandar, entendeu? Então, fiquem à vontade para se preparar para isso. Porque aí eu posso dar um atendimento individual para cada um, entendeu? Nessas 3 horas aqui. Tá bom, então. Obrigada. Mais alguma pergunta? O Jefferson está perguntando aqui, o que é métier? Métier é uma palavra francesa, né? Métier, né? É uma maneira de você falar assim, a profissão, né? Então, qual que é o meu métier? Eu sou músico, flautista, professor, né? Então, basicamente essa atuação, né? A minha atuação é meu métier. Eu lido com música, com flauta, entendeu? Com pesquisa. Mas pode ser um métier, pode ser uma coisa específica. Qual que é o seu métier? Eu sou sapateiro. Eu faço sapato, entendeu? E todas as atuações, elas são importantes na vida de todos nós, né? A humanidade está junta e uns dependem dos outros, né? Então, os métiers, aí qual que é o seu métier? Sou advogado. Entendeu? Então, é isso. Alguma pergunta mais? Então, vou tocar uma música para vocês se animarem aí, porque eu estou achando vocês muito desanimados. Então, é isso. Então, mais uma vez, com o som original, aquela modinha que o Vila não escreveu, de Francisco Mignone.